Imagine um navio inteiro simplesmente desaparecendo, não se afundando, não explodindo, desaparecendo do espaço e do tempo. Testemunhas em choque, oficiais do governo em silêncio e décadas de encobrimento. O que aconteceu naquele dia de 1943 no porto da Filadélfia ainda é um dos maiores mistérios da história militar dos Estados Unidos. Um experimento que supostamente fez um navio de guerra ficar invisível e que resultou em efeitos colaterais tão bizarros que jamais deveriam ter sido revelados. Hoje, você vai descobrir o que realmente aconteceu no chamado Experimento Filadélfia e por que essa história foi enterrada por tanto tempo. Antes de começarmos, já se inscreve no canal, curta e compartilhe para não perder nenhum momento de revelações ocultas. Agora sim, vamos começar. Em 1943, o mundo vivia o auge da Segunda Guerra Mundial. As potências globais estavam desesperadas por qualquer tipo de vantagem tecnológica. Foi nesse cenário que surgiram projetos secretos de guerra em laboratórios escondidos, onde a ética era deixada de lado e o impossível era apenas uma questão de tempo. Entre esses projetos, um ganhou um status quase lendário: o Experimento Filadélfia. De acordo com testemunhas e documentos vazados, o objetivo era simples e assustador: tornar um navio completamente invisível aos radares inimigos. Mas o que aconteceu ultrapassou qualquer expectativa. O navio envolvido nesse experimento se chamava USS Eldridge, um destroyer escolta recém-construído pela Marinha dos Estados Unidos da América. Era uma embarcação padrão, com armamento comum, nada que chamasse a atenção. Até que foi usado como cobaia para um experimento que, supostamente, envolvia campos eletromagnéticos intensos. Segundo testemunhas, geradores foram instalados a bordo e cientistas ligados ao projeto Nikola Tesla e Albert Einstein teriam contribuído com seus estudos de campos unificados e curvatura do espaço-tempo. Sim, você ouviu certo. Curvatura do espaço-tempo. O objetivo oficial? Tornar o Eldridge invisível aos radares. O objetivo real? Fazer o navio desaparecer da vista e do mundo físico. Em outubro de 1943, o experimento foi iniciado. Testemunhas afirmam que luzes verdes e azuis começaram a girar ao redor do navio. Uma névoa densa o envolveu. E então, o navio sumiu. Simples assim. Desapareceu por completo, tanto da vista quanto dos radares. Alguns dizem que o Eldridge foi visto, quase no mesmo instante, no porto de Norfolk, a mais de 300 quilômetros de distância. E então, minutos depois, ele reapareceu no mesmo lugar de origem, o estaleiro naval da Filadélfia. Mas o que realmente chocou não foi o desaparecimento. Foi o que aconteceu com a tripulação. Quando os oficiais subiram a bordo do navio, encontraram uma cena de pesadelo. Alguns marinheiros estavam desorientados, incapazes de lembrar quem eram ou onde estavam. Outros tinham sofrido graves queimaduras, mas o mais inacreditável: vários tripulantes estavam fundidos ao casco do navio. Sim, fundidos, como se seus corpos tivessem sido parcialmente incorporados à estrutura metálica do Eldridge. Como se por alguns segundos a matéria tivesse perdido sua consistência e os limites entre carne e aço tivessem desaparecido. Outros tripulantes simplesmente desapareceram para sempre. Nunca mais foram vistos. E então, o silêncio. O governo negou tudo. Documentos sumiram. Testemunhas foram desacreditadas. E o Experimento Filadélfia virou lenda. Mas seria mesmo só uma lenda? Anos depois, um homem chamado Carlos Allende, que também se identificava como Carl Allen, escreveu uma série de cartas alertando sobre os horrores do Experimento Filadélfia. Ele dizia ter testemunhado o desaparecimento do navio com seus próprios olhos, observando de outro navio nas proximidades. Essas cartas chegaram a um pesquisador chamado Morris K. Jessup, especialista em fenômenos inexplicáveis. Jessup ficou tão obcecado com o conteúdo que começou a investigar. Pouco tempo depois, Jessup foi encontrado morto dentro de seu carro, oficialmente suicídio.
mas muitos acreditam que ele estava perto demais da verdade. Alguns pesquisadores acreditam que Nikola Tesla, antes de morrer, teria deixado estudos avançados nas mãos do governo dos Estados Unidos. Outros dizem que Einstein teria contribuído com a teoria do campo unificado, que permitiria a manipulação de campos gravitacionais e magnéticos para dobrar o espaço-tempo. A base teórica seria suficiente para experimentar uma forma de teletransporte ou camuflagem dimensional. Ou seja, o que aconteceu com o Eldridge não foi um acidente, foi o resultado direto de um conhecimento que ainda não era seguro para ser usado. Oficialmente, a Marinha dos Estados Unidos nega veementemente que o experimento Filadélfia tenha ocorrido. Dizem que o navio sequer esteve na Filadélfia naquele período. Mas registros contradizem essa versão. E até hoje, sobreviventes ou familiares dos tripulantes relatam anormalidades que nunca foram explicadas. Por que um navio teria sido totalmente apagado da história? Por que tantos relatos batem? E por que o governo se recusa a liberar os arquivos do Eldridge? Curiosamente, décadas depois surgiram relatos de um experimento semelhante. O projeto Montauk, supostamente conduzido em Nova York, que envolvia viagens no tempo, manipulação mental e desaparecimentos. O mesmo padrão de campos magnéticos extremos, estruturas militares secretas e efeitos psicológicos irreversíveis. Seria o experimento Filadélfia apenas o primeiro passo? Uma fase de testes de algo muito maior que está acontecendo até hoje, longe dos olhos do público? O que nos impressiona não é apenas o desaparecimento de um navio. É o fato de que, até hoje, ninguém foi responsabilizado. Nenhum documento oficial reconhece o experimento. E mesmo assim, há evidências demais para ignorar. A pergunta que fica é: se eles conseguiram fazer isso em 1943, o que será que já são capazes de fazer hoje? Se você chegou até aqui, é porque também sente que há algo a mais por trás do que nos contam. Continue questionando, continue buscando. A verdade pode estar oculta, mas cedo ou tarde, ela sempre se revela. Até o próximo mistério, que a verdade seja revelada.